Nós podemos ver que quando foram prender Jesus, as pessoas ouviram Jesus falar e disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. Não obstante, o capítulo 53 inicia já então com a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Que é o versículo 1, que não está na nossa leitura bíblica, demonstrando que a prédica do Messias seria rejeitada. Então Jesus foi rejeitado pela sua mensagem, que era uma mensagem que condenava o pecado. Depois, é contraditório entender o fato de que, apesar dos milagres extraordinários operados pelo Filho de Deus e de sua pregação repleta de autoridade e poder, muitos não criam nele. Queriam seus milagres apenas. Comer pão de graça, ser curado sem pagar médico, todos querem, mas não queriam se converter na verdade. Até mesmo então os de sua casa não compreenderam o seu ministério. Você pode ver Marcos 3:21, João 7:5. Da própria família de Jesus. Foram uma vez até Jesus dizendo que ele estava louco, queriam prender Jesus. Seus irmãos não criam nele, sua mãe não cria nele como Salvador. Apesar de meditar, ficar em dúvida na palavra que o anjo havia lhe dito e tal, Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher o que ele quer, em que acreditar, é o livre-arbítrio. E a família de Jesus só foram se converter realmente, acreditar realmente após a sua morte e ressurreição. Vamos ver número 6. Como era a aparência e a rejeição do Senhor? Então não há como saber os traços físicos de Jesus, mas é bem possível que a sua aparência física contraria de todos os signos reproduzidos, pois a palavra profética declara que nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. A rejeição do Senhor foi tão grande que se iniciou ainda em seu nascimento. Não havia espaço adequado para o nascimento do Filho de Deus em Belém, por isso sua mãe deu à luz em uma manjedoura. A Maria, então, deu à luz, mas não havia lugar para ela. Estava cheio ali, os hotéis, as estalagens estavam cheias, e o único lugar que sobrou foi uma manjedoura. Então, aquele que veio para ser rei, que criou a terra, criou o mundo, criou os homens, criou tudo, para nascer aqui na terra, teve que nascer numa manjedoura, no lugar mais humilde possível. Em Isaías 53, duas vezes o versículo 3 afirma que ele era desprezado e termina dizendo: não fizemos dele causa alguma. Tal descortesia cumpre-se de forma notória nos evangelhos. João 1, 10 e 11. Número 2, aí, a parte 2. A paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 7. Apesar de todo o desprezo sofrido por nosso Senhor Jesus Cristo ao longo de sua vida terrena, como foram os seus últimos dias? Então, iniciados no Getsemane, onde a sua agonia foi de tal intensidade que o fez suar gotas de sangue, foram de um sofrimento, então, indescritível. Então, seus últimos dias ainda foram piores ainda. Número 8. O que ele padeceu a partir de sua prisão, segundo o profeta Isaías descreve? Então, ele era um homem de dores e que foi oprimido. Número 9. Como Isaías apresenta-o? Então, apresenta-o também como um homem impecável e perfeito em tudo, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Jesus nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. E ele nunca cometeu nenhum pecado. Agora, em tudo que nós somos tentados, ele foi tentado, mas ele não pecou. Número 10. Qual o apóstolo que conviveu com Jesus cerca de 3 anos que confirma essa profecia? Então está aí o apóstolo Pedro. Sim, Jesus foi cortado da terra dos viventes, versículo 8, como um criminoso e malfeitor. Número 11. Como se deu o silêncio de Jesus em seus julgamentos? O profeta compara o Filho de Deus em seu julgamento e morte ao cordeiro levado ao matador e a ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca. Assim agiu o Senhor diante do sumo sacerdote no Sinédrio, Mateus 26, 63, e perante Pôncio Pilatos, Mateus 27, 12 e 14. O profeta, pelo Espírito, certamente via as cenas desses interrogatórios. Número 12. O que demonstram o fato de Jesus não ter cometido nenhum delito e de as acusações sobre ele não terem sido provadas? Então demonstram total arbitrariedade do julgamento do Mestre, realçando o fracasso da justiça humana. Número 13. Como foram a crucificação e a sepultura de Jesus? Então Isaías anuncia de antemão que o Senhor Jesus Cristo foi contado com os transgressores e reafirma a verdade que ele carregou nossos pecados. Os evangelhos relatam que Jesus foi crucificado entre 2 salteadores, mostrando assim a autenticidade da profecia bíblica. Note que as palavras de Cristo no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem,
foram também preditas por Isaías, quando o profeta diz que o Messias pelos transgressores intercedeu. Vamos ver 14. Onde foi colocado o corpo de Jesus? Então, os evangelhos, confirmando Isaías, revelam que um homem rico, chamado José da cidade de Arimateia, cedeu um túmulo novo, cinzelado na rocha, para que nesse fosse posto o corpo do Mestre. 15. O profeta, além de pré-anunciar detalhes da vida e do sofrimento do Messias, também destacou grandes doutrinas oriundas da morte expiatória de Cristo. Cite algumas. Então, um dos maiores ensinamentos é a vicariedade de seu sacrifício, ou seja, morrer em nosso lugar. Jesus padeceu em nosso lugar, tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A expiação que o Filho de Deus nos propicia abrange, além da cura física, a espiritual, conforme atestamos pela leitura do Novo Testamento. 16. Quanto aos nossos pecados, quais as doutrinas oriundas da morte expiatória de Cristo? Então, Jesus sofreu não por ter cometido pecado, mas porque agradou a Deus moer fazendo enfermar, colocando a sua alma por expiação do pecado. Essa foi a vontade de Deus, que o justo sofresse pelo pecador. O profeta mostra tratar-se, como já foi dito, de uma morte vicária. Pergunta 17. Quanto à humildade e o amor de Jesus Cristo, quais as doutrinas oriundas de sua morte expiatória? Então é digno de destaque o fato de o Senhor Jesus Cristo ter se despido de toda a sua glória para tornar-se como um de nós. Filipenses 2, 3 a 11. Tal humildade e amor benevolente servem-nos de exemplo para que possamos agir da mesma forma em relação aos nossos semelhantes. Ele se despiu da sua glória para se tornar em tudo semelhante a nós. É evidente que nunca deixou de ser Deus. Então, cuidado com essa doutrina por aí, esses estudos, ensinos por aí, que diz que Jesus, quando estava na terra, era apenas homem, não era Deus. Então, não teria valor nenhum o seu sacrifício e não seria perfeito o seu sacrifício. Ele era homem, 100% homem, era também 100% Deus. Um homem nunca diria para outro homem assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Nunca diria isso. Como é que um homem poderia ter, naquela época que Jesus estava, ter vivido no tempo de Abraão, mais de 1000 anos antes? Não tem jeito. Então, várias coisas que Jesus vê, que Jesus faz, e que Jesus diz, indica que ele não era apenas 100% homem, mas também 100% Deus. Então, tome cuidado com essas coisas que ando ensinando por aí. Conclusão. Complete. Há abundantes evidências em todo o Novo Testamento sobre o fiel cumprimento de Isaías 53. A Teologia Sistemática, CPAD, de Stanley Orton, na página 91, informa então que o professor americano Peter W. Stoner examinou 8 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e concluiu que na vida de uma pessoa a probabilidade dos 8 casos serem coincidentes é de 1 em 1017, ou seja, 1 em 100 quatrilhões. A única explicação racional para o fiel cumprimento das profecias da Bíblia é que Deus tudo revelou aos seus profetas. Não se trata, portanto, de manipulações humanas. As profecias messiânicas já cumpridas mostram-nos a autenticidade da Bíblia e advertem-nos de que as profecias escatológicas também se cumprirão. Agradecemos então a Deus e vamos orar agora. Se você está ouvindo atentamente a palavra de Deus e se você deseja neste momento entregar sua vida para Deus, acreditando que Jesus levou na cruz do Calvário seus pecados, suas enfermidades, suas iniquidades, este é o momento de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Vamos orar neste momento. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, iniquidades, enfermidades, tudo de mal que nós tínhamos. Se você está com problema financeiro, se você está com problema aí espiritual, todos os tipos de problemas, Jesus levou na cruz do Calvário. É evidente que você deve agora se esforçar, deve trabalhar, deve acreditar em Deus, deve estar em comunhão com Deus, ser fiel a Deus, nos dízimos, das ofertas, para que você novamente possa ter uma vida aí salutar, uma vida realmente de que Deus deseja que você tenha, uma vida, e vida é abundante, tanto aqui, mas como lá também no céu, e buscando sempre em primeiro lugar a vida espiritual, a vida com Deus, a comunhão com Deus, sempre. E Deus vai acrescentar aquilo que você vai necessitando. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te apresento essas vidas. Ó Deus, salva agora aqueles que vêm a Ti.
Ora, la clustericum fare, cultastara clustericum e farte sed. Creia que Jesus na cruz do Calvário levou sobre ele seus pecados, suas iniquidades, suas doenças, e em nome de Jesus tome posse agora da vida eterna. Receba agora a cura em nome de Jesus, receba a salvação, libertação em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Amém.